Quando eu conheci Jesus, foi algo assim, tremendo. Porque eu vivia uma vida errada, eu era jovem, mas eu vivia uma vida errada como vive um jovem sem Deus. Até que alguém, um amigo, se converteu a Jesus, hoje está com o Senhor na glória também. Fez 1 ano, agora em junho, que ele partiu. Ele me encontra na praça e fala de Jesus para mim. E foi interessante que, não sei como, eu estava de joelho na praça, ele orando por mim. E ali Jesus começou uma obra na minha vida. Mesmo sendo bem jovem, eu bebia muito, fumava muito. E fazia outras coisas erradas também. Mas a verdade é que houve uma mudança da água para o vinho. Jesus mudou a minha vida de uma forma que só Ele podia fazer. Em pouco tempo, eu já havia lido a palavra de Deus, já de capa a capa. Eu gostava muito de ler. Todo o tempo livre que eu tinha era a leitura da Bíblia e livros. E eu tinha um prazer tremendo de orar. Não perdia um culto de oração na igreja. Era culto de jovens, era culto dos homens, era culto das mulheres, lá eu estava no meio orando junto. Era o sábado, culto de jovens, depois a gente ia para a vigília, a gente orava a madrugada toda, buscando a Deus. E Deus foi colocando no meu coração o desejo de pregar a palavra. Só que eu era uma pessoa, eu tinha dificuldade para falar, eu tinha medo de falar, eu tremia quando ia falar. Aí um determinado dia, alguém de uma outra igreja, chamada Cristã Presbiteriana, me convidou para ir dar um testemunho lá e pregar. Mas eu nunca tinha pregado, gente. Eu não sabia nem como pregar. Eu não tinha noção do que era pregar a palavra. E aí eu fui naquela igreja, era uma igreja só da alta sociedade. Aí eu dei o meu testemunho e eu havia lido um texto dos profetas, de Elias e os profetas de Baal. Sabe quando você começa a falar e de repente você trava? Não saía nada. Não conseguia nem abrir a boca. Aí o irmão que havia me levado, ele percebeu, foi lá e me socorreu e terminou a palavra. Aí eu voltei para casa, mas voltei triste. Eu falei, mas Jesus, eu quero tanto falar do seu nome, mas eu não consigo. E entrei no meu quarto em casa e dobrei meu joelho, comecei a orar. Isso daí foi já no final de 73. Final de 73. Era perto do Natal. Eu comecei a buscar a Deus e a querendo desanimar, dizendo, isso não é para mim. Você não tem esse ministério de pregar, mas eu queria pregar. Aí ontem eu ouvi uma palavra, alguém proferiu um versículo lá na convenção, e eu lembrei desse versículo. E foi esse texto que quando eu estava chorando no meu quarto, bem jovem ainda, na fé, eu abri a Bíblia e caiu nesse versículo, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 2 e 3. Olha o que diz. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, e darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o que chamou você pelo seu nome. Quando eu li esse texto, eu não sabia interpretar ainda as coisas na Bíblia, mas eu entendi que Deus estava falando comigo, eu vou estar com você.
E aquilo ali me trouxe um ânimo. E eu me recordo que era um sábado. Aí no domingo eu já fui cedinho para a igreja, porque tinha oração às 6 da manhã, oração das mulheres, do grupo de mulheres. E depois tinha um culto ao ar livre, que um amigo meu chamado Cornélio fazia. Depois ele foi para o ministério, está lá no Maranhão. E eu fui lá para ajudar ele. Aí ele me chamou para dar uma palavra. Ah, gente, eu peguei aquele microfone, falei de Jesus. Era a feira. Era a porta da igreja, ali nas Nações Unidas, em Bauru, na época. A feira era ali, muita gente, mas falei tanto de Jesus que ele teve que tirar o microfone da minha mão. Aí eu falei, maravilha, gostoso. E dali, gente, Deus foi me abrindo as portas. Aí um dia eu estava na secretaria da igreja, no início do ano, 74. E Deus colocou no meu coração para entrar na secretaria, abrir lá a lista telefônica da igreja, aquele telefone preto, antigo. Aí eu abri, caiu São Carlos. E procurei ali, achei a igreja quadrangular. Eu falei com a pastora Ana, na época a irmã Ana era a tesoureira da igreja, falei, irmã Ana, deixa eu usar o telefone. Ela fazia interurbano, na época era difícil interurbano, não é como hoje. E ela autorizou, e ficava caro a ligação. Aí eu liguei para o pastor, falei, pastor, ele atendeu, ele falou, fala irmão. Eu falei, eu sou membro aqui da igreja de Bauru, sou jovem aqui da igreja, e Deus colocou no meu coração para eu dar um testemunho na sua igreja. Ele falou, ô irmão, pode vir, vem domingo que vem, posso marcar? Eu falei, pode. Gente, eu fui para São Carlos para ficar um dia. Aí eu preguei aquela noite, mas gente, foi um negócio tão tremendo que Deus fez. Aí o pastor falou, você não vai embora não, você vai ficar uma semana. Aí eu fiquei uma semana. Aí quando terminou a semana, a igreja já não cabia mais de gente. Ele falou, não, você vai ficar mais uma semana. E aí aumentou mais a gente. A verdade é que eu fiquei um mês, eu fui para ficar um dia, fiquei um mês. Só que já no final, eu colocava uma mesa na porta da igreja, pregava para quem estava dentro e pregava para quem estava fora. Uma multidão. E aí fizemos um batismo. Batizamos 124 pessoas. Bom, eu fui lá para ficar um dia, fiquei um ano. Abrimos vários pontos de pregação em São Carlos. E ontem é o seguinte, quando eu estava saindo para ir comprar uma garrafa d'água na lanchonete, é um local muito grande, Árvore da Vida, um negócio gigantesco. Aí, quando eu estou na fila, um rapaz se aproxima de mim e fala, pastor Márcio Camilo, eu falei, sim, olha, quando o senhor estava em São Carlos, eu era criança e eu era muito doente e minha mãe levou lá na rua Alfredo de Paula, acho que é Alfredo de Paula, no bairro da Boa Vista, para o senhor orar por mim. E Jesus me curou. Aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Não, agora eu sou pastor lá em São Carlos. Então, foi tremendo, fruto daquele trabalho. Fiquei lá um ano. Aí voltei para Bauru, ajudando o meu pastor. Saía na cidade com a esposa do pastor, nas cidades da região. Ele era o superintendente. Eu cantava os corinhos, na época não era hino, era corinho, e ela pregava. Aí no final virou, ela começou a cantar e eu pregar. E Deus foi me abençoando. Até que surgiu a oportunidade, a nossa igreja estava precisando abrir obras no Nordeste. Tinha uns pouquinhas igrejas. E lá estava eu. Eu não tinha ideia do que era o Nordeste, gente. Eu tinha aquelas calças de veludo, aquelas blusas de veludo, de frio, e fiz minha mala, todas aquelas roupas de frio. Falei, lá pelo menos não vou passar frio. Quando eu cheguei no Nordeste, abri a mala, era só risada. Todo mundo rindo. Falei, o senhor nunca vai usar, ou você nunca vai usar essas roupas aqui.
nunca vai usar essas roupas aqui. E realmente nunca usei. Eu nunca usei uma coberta em Recife. O máximo era um lençol, tão quente que é. Mas aí nós ficamos lá. Gente, como é gostoso fazer a obra de Deus, como é bom servir a Deus, como Deus cuida da gente. Por isso, quando você encontra Jesus, a sua vida muda. Esse Deus está com você, Ele vai abrindo as portas, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai te ensinando, Ele vai à frente. E aqui quando fala no versículo 4, né, versículo 3, darei a você os tesouros escondidos. Para mim, os tesouros escondidos, gente, eram as campanhas que a gente fazia. Chegava a pessoa de cadeira de roda, chegava a pessoa de muleta, chegava a pessoa lá. Teve ocasião que ia fazer a reunião, tinha 5, 6 ambulâncias que tirava doente do hospital e levava lá para ser curado. Era multidão de gente. E ali nós fomos pegando experiência, fomos caminhando. E Deus nos abençoando. E Deus nos dando cada bênção, gente. Compramos um terreno grande lá. E, enfim, Deus sempre cuidando da gente. Aí Deus prepara uma jovem da mocidade. Aqui, ó. Olha como Deus cuidou de mim, gente. Olha como Deus cuidou de mim. E me casei ali, meus filhos nasceram ali. Até Deus nos trazer para cá. Gente, é muito bom servir a Deus. A mão do Senhor sempre está sobre nós. Mas a vida cristã, ela é uma vida assim de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então na vida cristã você vai ter muitos momentos maravilhosos de bênçãos, de resposta de oração, de milagres. Mas você também vai ter os dias de luta. Você vai ter os dias de angústia. Gente, se eu olhar para trás aqui, eu vou ter tantos motivos para agradecer a Deus, tantas alegrias. Mas se eu começar a pensar em certas situações, nossa, eu olho, eu digo, só foi Deus. Foi só a mão de Deus. Angústia, tristeza, dor, inveja, traição, ingratidão. Gente, coisa que o pastor mais sofre no ministério, o Paulo pode falar sobre isso. Coisa que a gente mais sofre no ministério, nos 50 anos, não são as calúnias, não são as perseguições, não são as dificuldades que surgem na vida, mas é a ingratidão. O que mais dói é a ingratidão. E a ingratidão, ela não vem de estranhos, não. A ingratidão sempre vem daquelas pessoas que você mais se dedica, que você mais se preocupa, que você mais ajuda. São as que provocam maiores tristezas na vida da gente. Mas olha, aqui em Provérbios, se você ver na sua Bíblia, Provérbios 24, isso daí tem me fortalecido nesses 50 anos. E é algo que pode fortalecer você, mesmo você sendo jovem, ou mesmo você sendo já adulto ou idoso. Olha esse versículo. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, talvez na sua versão está dizendo assim, se te mostrarem frouxo no dia da angústia, olha bem, se te mostrarem fraco no dia da prova, no dia da luta, no dia da dificuldade, a sua força será pequena. Então, na nossa caminhada cristã,
Nós enfrentamos muitas dificuldades no ministério, mas na sua vida também. Se você não pensa que aceitou Jesus, sua vida vai ser um mar de rosas. Você vai ter lutas no trabalho, na escola, na faculdade, com os amigos. Vai sofrer com ingratidão, vai sofrer com calúnia, vai sofrer com pessoas desinteressadas, pessoas insensíveis. Muitas vezes aquela pessoa que você mais confia é aquela que mais vai te decepcionar. E tem pessoas que quando passam pela angústia, pelo vale da dor, pelo vale da tristeza, da lágrima, ela se derrete, ela desanima, ela fica lá chorando, se fecha no quarto, não quer mais saber de nada, não ora mais, não vai mais à igreja, não lê mais a palavra de Deus, vive triste. Algumas começam a voltar para o pecado, voltar para a vida antiga. Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, se você se mostrar fraco no dia da angústia, sua força será pequena. Então, nós não podemos deixar com que nada venha sufocar a nossa fé. Nada venha sufocar a nossa confiança em Deus. Uma coisa é certa, o nosso Deus, Ele opera milagres no meio da tempestade. É o Deus que acalma os vendavais, que faz o mar se aquietar. Então, na nossa caminhada, quantas coisas boas acontecem, mas também acontecem os dias maus. Ninguém está livre dos dias maus. Seja pobre, seja rico, seja culto, seja indouto, seja branco, seja negro, seja o que for. Ninguém está livre do dia mau. Todos nós temos os dias maus. Mas o que fazer? É olhar para Jesus, é confiar nele, é dobrar nosso joelho, é orar, é confiar na palavra, porque é uma coisa certa. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele disse que não nos abandonaria, ele disse que não nos deixaria, mas que ele estaria ao nosso lado. E tenha certeza que esse Deus que começou uma boa obra na sua vida, pode ter certeza, desde o primeiro momento que você ouviu a palavra de Deus, Deus começou uma boa obra na sua vida. Tenha certeza, ele disse que aquele que começou em vós a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia da sua volta. Ou seja, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, ele vai continuar cuidando de você. Eu posso voltar meu pensamento lá para a década de 70 e olhar que Deus, cuidado de Deus comigo até hoje, da minha família. Quantas lutas, quantas perseguições, quantas tribulações nós passamos, mas Deus tem nos livrado de todas. E aprenda uma coisa, gente, o cristão, o crente, ele pode até tropeçar, mas só que é o seguinte, a pessoa sem Deus, ela tropeça e cai. O cristão, quando ele tropeça, ele sobe. Ele tropeça, mas vai para cima. Diferente da pessoa sem Deus. A pessoa sem Deus, quando tropeça, fica caída e não se levanta. Mas uma pessoa de Deus, uma pessoa que confia no Senhor, que ora, ela pode tropeçar, mas ela vai para cima. Quando tropeça, Deus levanta ela. Tenha certeza disso. Então, o que eu posso dizer nesses 50 anos? Na verdade, são 50 anos na convenção, mas eu comecei finalzinho de 73. São quase 52 anos.
E eu espero ter um pouquinho mais de lenha para queimar. Mas sempre olhando para Jesus. Se eu for olhar para o homem, eu vou dizer, não vale a pena. Porque muitas vezes você confia, você investe naquela pessoa, e quando você menos espera, ela vira as costas. E quantas experiências eu tive aqui, eu posso até me lembrar de um senhor que chegava aqui, caía bêbado lá no fundo, até urinava na calça, usando droga, cachaça. E Jesus libertou ele, Jesus abençoou, salvou toda a família dele, Deus prosperou as filhas dele, Deus abençoou a casa dele. E depois saiu da igreja, falando mal, xingando o pastor, sem um pingo de consideração. Isso fez a gente chora, a gente sofre, a gente fica decepcionado com isso. Mas é assim a vida, gente. Olha, a vida é desse jeito. O que importa é olhar para Jesus. Uma coisa é certa, nós temos uma promessa de que tudo nessa vida vai passar. Mas nós temos algo eterno, que é morar com o Senhor na glória. Tudo passa, gente. A luta passa, a prova passa, a tentação passa, porque nós confiamos no Senhor. Mas temos algo permanente, temos uma esperança, que um dia não haverá mais tristeza, mais dor, mais angústia, mais traição, não haverá mais ingratidão. Nós estaremos nos braços do Pai por toda a eternidade. Para todo sempre. Então, meu querido, a palavra do Senhor nos ensina até a nos alegrarmos quando passarmos por algumas provas. Então, nessa hora, eu digo, se você está passando por alguma prova, por alguma luta, liga não, tudo passa. Isso vai passar. Quem sabe, nessa prova, Deus vai te mostrar algum tesouro escondido. Quem sabe, nessa prova, você vai encontrar um tesouro escondido. Mas você tem que procurar. E você procura com Jesus. Quem sabe Deus vai abrir uma porta para você ser empresário, para você se dar bem no seu trabalho, para você ser promovido onde você trabalha, para você ser cabeça e não ser cauda. Um curso que você vai fazer vai te dar bem. A Bíblia fala que o Senhor vai nos mostrar tesouros escondidos. Eis aí o segredo da prosperidade. É confiar que esse Deus nos leva aos mananciais das águas de descanso. As pessoas que não conhecem a Deus não têm essa esperança, mas nós podemos ter. E outra coisa, não te mostre fraco no dia da angústia. Não fique reclamando, não fique chorando, choramingando, dizendo que tudo acabou, está perdido. Não. Enfrente, gente, enfrente a luta. Enfrente as dificuldades. Quantas e quantas incompreensões eu já enfrentei de saber, Senhor, está difícil, mas estou lá enfrentando. E sempre Deus me dando vitória. E assim que é a vida. Você vai enfrentar lutas, não pense que todo mundo vai estar com o tapete vermelho para você, não. Tem aqueles que puxam o tapete. Tem aqueles que estão sorrindo para você, mas pelas costas, desejando mal. Então, a vida é assim. Mas uma coisa é certa, Deus falou que está na sua frente, abrindo as portas, derrubando as portas de bronze e com certeza preparando o caminho de vitória. Tenha certeza disso. E outra coisa, para vocês que são jovens, gente...